Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos voltando com o podcast da ministração de quinta-feira. Esse é mais curto. A ministração do podcast de terça-feira, damos alguns avisos, comunicações, isso até para a questão de otimizar e não ficar repetitivo a mesma coisa. Podcast de quinta-feira são só a ministração, nada mais. Como nós falamos, estamos na segunda semana desse tema, combatendo as trevas, né? Que vamos até março, vamos entrar nesse tema maravilhoso e muitas coisas Deus tem para revelar ao meu e ao seu coração e nos ensinando, nos fortalecendo, nos sustentando para sermos mais fortes em combate às trevas. Amém? Como sempre dizemos, o podcast não é o sermão. O podcast é apenas um material de apoio e de ajuda. Espero para o pregador e a pregadora, de alguma maneira, ajudar uma referência ou guia dentro da formação, da pregação de que Deus vai falar. O podcast da ministração de quinta-feira é Combatendo as Trevas da Minha Vida. O tema gira tudo sobre isso. Combatendo, eu preciso combater, não posso aceitar. As trevas estão em volta de mim. Está dentro, tentando entrar dentro do meu ser. Eu preciso combatê-la para que ele não me domine, ele não me escravize, ele não me engane. Como nós falamos agora há pouco na ministração. Não sejamos enganados. E só existe uma maneira de não sermos enganados. Combatendo as trevas. Reagindo. Aprendendo com a Bíblia a combater. E o texto do Evangelho de Mateus, do capítulo 6, do versículo 22 a 23, é um grande alerta de Jesus a mim e a você, para que não sejamos dominados pelas trevas. Jesus diz: os olhos são a cadeia do corpo. Quer dizer, o nosso corpo reage pelas aquilo que nós estamos vendo pelos nossos olhos. Então, isso é um princípio do conhecimento humano, quando os filósofos... Eu não vou querer encher, acho que é o pastor Moisés, ele vai entrar nesse mérito. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, o seu corpo todo estará cheio de trevas. O corpo absorve o que os olhos veem. Por isso que é uma luta permanente dentro de nós. Para que os nossos olhos não sejam guiados pelas trevas, mas sejam guiados pela luz. Portanto, se a luz que está aí dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, o nosso coração ao ler a palavra do Senhor. O texto lido faz uso de uma metáfora do olho como a luz do corpo, que serve como referência de absorção, como uma esponja que você põe no lugar molhado e ela absorve toda a umidade, toda a água e acumula dentro do nosso corpo, assim aos nossos olhos. Para explicar que a forma como uma pessoa vê o mundo, vê as coisas, sejam olhos bons, por exemplo, os olhos bons. Se os seus olhos são bons, claro que os teus olhos virão integridade, generosidade, foco nas coisas espirituais, amor, bondade, benignidade, compaixão, misericórdia, buscar a presença de Deus. Se teus olhos forem bons, fazer as coisas certas, observar sempre as coisas boas no meio das coisas ruins e nunca ver só as coisas mal. Se os teus olhos forem bons, só coisas boas permear teu corpo, a tua vida. Ou se teus olhos forem maus, voltado para as coisas erradas, você verá só coisas erradas na sua vida. Ganância, inveja, egoísmo, pecado, erro, maldade, maledicência, pornografia, preso, enganar. E você só vai tomar conta de coisas ruins. E o teu caminho será trevas. O meu caminho será trevas. Os nossos caminhos. Sim, senhores. Por isso eu preciso tentar policiar o que eu vejo. Muitas vezes estou passando coisas no Facebook que eu gosto, que me atraem, mas que são erradas. Eu vou lá e tenho que tirar. Eu tenho que tirar, eu tenho que dizer não. Porque se eu começar a viver assim,
todo o meu corpo será contaminado. Vou deixar o pastor Moisés entrar nessas questões mais práticas da vida. Um olho bom enche o corpo de luz e é o guia para os tesouros, as coisas espirituais e celestiais, as coisas provindas de Deus, as coisas boas do reino espiritual que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Enquanto se os olhos forem maus, o meu corpo, a minha vida será cheia de trevas, guiando-me para buscar as coisas vãs, efêmeras, deste mundo passageiro e transitório. A visão espiritual, quando fala na Bíblia, reflete a uma fé, a uma vida generosa diante de Deus, cheia de graça, de misericórdia das coisas da abundância, com integridade. Integridade é uma pessoa que tem um olho bom, que busca ter uma vida reta, voltando a sua vida para servir e adorar o Senhor. Os olhos bons focam o céu, os tesouros do Senhor, a palavra do Senhor, a voz de Deus, as coisas boas de Deus, aonde não corrói nem corrompem o meu caráter e a minha vida. Jesus nos mostra que os olhos bons veem tudo, enxergam tudo, observam tudo. Já os olhos maus também veem tudo. Tem uma visão egoísta, reflete a sua insatisfação constante e o desejo e ganância pelas coisas que não pode ter ou as coisas dos outros. Produz dentro do seu coração um sentimento profundo de inveja, que é um sentimento pernicioso. Os olhos maus só focam nas coisas da terra, as coisas físicas, materiais, e não consegue ver as coisas espirituais dentro como importante para a sua vida. Eles e elas estão preocupados com coisas materiais, com o que é material, com o que é terreno. Estão voltados para o ego, em vez de buscar a graça e a presença do Espírito de Deus em sua vida. O resultado dos olhos maus leva o corpo às trevas e levam a vida a buscar por recompensas que podem ser corrompidas com os valores das coisas desse mundo e da terra, com as riquezas, com o reconhecimento humano, com as coisas desse mundo apenas, que nos satisfaz momentaneamente. Depois nós vamos para a presença de Deus, as coisas do mundo já não terão mais valor. Este ensinamento está diretamente ligado com Mateus, capítulo 6, versículo 24. Tem uma lida depois do pastor, os irmãos, onde Jesus declara que nós não podemos, não dá para agradar a dois senhores. Às vezes, nós queremos agradar a Deus e satisfazer o diabo e o mundo não dá. Eu tenho falado isso para algumas pessoas. Não sei se elas estão entendendo. A verdade é que somos influenciados. Eu e você somos influenciados poderosamente pelos sentidos, pelo sentir, pelo ouvir, pelo experimentar, pelo tocar, pelo ver. E eu e você precisamos ter a compreensão humana, pois esses desejos, têm influenciado diretamente o nosso relacionamento com Deus. É notório que quando eu me afasto da presença de Deus, os meus olhos se voltarão para o mundo, e as coisas do mundo, e os valores do mundo, e eu não conseguirei mais ver as coisas de Deus como importantes para a minha vida. Por isso, não podemos alimentar, além do normal, os nossos desejos e vontades. Por que além do normal? Porque nós precisamos de algumas coisas da nossa vida, mas eles não podem ser alimentados de forma exacerbada, predominante, dominadora, porque se assim for, seremos controlados,
seremos dependentes deles e nos afastaremos da presença do Espírito Santo de Deus. Seremos alimentados e teremos os desejos só de trevas. Por isso, o nosso corpo deseja e precisa ser controlado na dependência do Espírito Santo de Deus, de acordo com as obras do Espírito Santo ou as obras da carne, se eu deixar em Gálatas 5. Jesus declara no capítulo, versículo 23 do texto que lemos: mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está em ti, a luz de Jesus, se transformada em trevas, tremendas serão as tuas trevas. Eu vou deixar o pastor Moisés explicar isso. Se o que está em mim, que é de Deus, que é do Espírito Santo, que é nascido do céu, não é nascido da carne, for contaminado pelas trevas, eu estarei perdido em grandes trevas. Numa situação difícil espiritualmente falando. Sofrerei as consequências mais terríveis descritas na palavra de Deus. Por isso, não deixe a tua luz ser transformada em trevas. Por isso, não podemos permitir que as trevas dominem a minha vida. Por que, pastor, que eu não posso permitir? Eu sendo luz, que as trevas me guiem. Eu dou aqui pelo menos 5 razões. Se o pastor quiser usar, acredito que o pastor Moisés vai andar por outros caminhos. Nesse vasto texto, não podemos permitir que as trevas dominem a minha vida, porque eu sou luz. Eu não sou trevas. Eu me declaro como do Senhor Jesus. Se eu deixar que a luz que está em mim se transformar em trevas, as consequências serão: as trevas provêm do trono do diabo. E se eu deixar que essa luz se transforme dentro de mim em trevas, eu não posso permitir. Eu não posso deixar que a luz que está em mim, porque as trevas não provêm de Deus. As trevas vêm do inferno, do trono do diabo. Segunda razão que eu não posso deixar a luz transformar em trevas. Porque as trevas significa que eu estou numa prisão com o diabo. Eu volto novamente ao estado original. Se pode ser isso. Vocês estão estudando na EBFD sobre salvação. As trevas é dizer claramente que eu estou na prisão do inferno. Terceiro, por que eu não posso deixar que as trevas, a luz seja transformada em trevas? Que as trevas têm o poder de me afastar, de nos afastar da presença de Deus. Se eu deixar que a minha luz se transforme em trevas, eu estou dizendo para o diabo e delegando a ele a autoridade para ele me afastar. Muitos dentro da igreja que estão afastados, desanimados, sem forças, estão dando autoridade para o diabo dominar as suas vidas, as trevas. E as trevas vai lhe afastar. Esse desânimo, essa falta de vontade que você olha e vê, bota a culpa no fulano, não é isso a causa. A causa é que as trevas estão dominando a tua vida e as trevas vão te afastar. Quarta razão, porque eu não posso deixar minha luz ser transformada em trevas. Porque as trevas acabam com toda a esperança. Em Jesus, em Deus, na minha fé, na minha intimidade, eu perco toda a esperança. Por isso eu não posso deixar a luz se transformar em trevas. Quinta razão, que eu não posso deixar que a luz se transforme em trevas. Porque as trevas produzem trevas e mais trevas em minha vida. Deixa eu rapidamente, vou deixar o pastor Moisés falar. Imagine um incrédulo sendo trevas. É ruim. De uma escala de 1 a 100, eu diria 70%. Daria 70 para ele de trevas. Um salvo, um crente, um membro de igreja, um discípulo de Cristo, deixar que a luz que brilha nele se transforme em trevas, não tem nem valor na escala para dizer para ele. O estado dele é pior. Por isso que Jesus diz, seu estado é pior do que o primeiro.
Por isso, as palavras de Jesus nos motivam e nos ensinam que devemos lutar contra as trevas. Dentro e em torno da minha. Eu devo lutar. E como é que eu luto isso? Na presença, cultuando, adorando, lendo, estudando, me santificando, me sacrificando, me colocando, orando, buscando. Eu preciso combater as trevas. Eu não posso deixar as trevas me dominar. Preciso aprender com Jesus a combater as trevas de todas as formas e maneiras. Não podemos aceitar, sendo luz, que as trevas dominem a minha e a sua vida. Como disse Efésios 5:11, repito, não participe das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponha na luz que é Jesus. As trevas não podem ter domínio sobre a minha vida, sobre a sua vida. É preciso que eu e você nos levantemos diante de Deus a combater as trevas e a lutar e dizer não, eu não aceito as trevas. Jesus nos faz uma grande advertência nesse texto. Se os nossos olhos estiverem voltados para as trevas, todo o nosso ser, toda a nossa vida, toda a nossa casa, todo aquilo que construímos estará em uma prisão das grades das trevas. E será muito mais difícil eu sair da onde eu estou. Deus abençoe. Que eu e você aprendemos a combater as trevas. Em nome de Jesus.